Lucas capítulo 24. Interessante que Deus me deu esse versículo lá em casa. Meu Deus, é forte. Aleluia, quando o pastor falou, ele vai ser o 24. Vai ser o capítulo 24 de novo, sabe que eu peguei um versículo mais depois. Pegou do 36. Aleluia. 36 ao 49. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória. Vou pegar do 44 em diante. Amém. Aleluia. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim, ó, e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Levou-os fora até Betânia e, levando-os a sua mão, os abençoou. Aleluia. Somente até aí. Glória a Jesus. Bendito é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, Jesus foi o maior missionário que se houve na história. E ele, aleluia, Jesus, como sacerdote de Deus, ele tinha que preparar os discípulos, a igreja, para ser consagrada, para ser ungida e para poder ele enviar. Porque para nós enviarmos alguém, nós temos que preparar essa pessoa. E Jesus, ele não só veio em 3 ofícios, que na realidade ele só exerceu 2, porque ele tinha 3 ofícios, a unção completa, total, que era de profeta, sacerdote e rei. E ele cumpriu aqui na terra o ministério de profeta e de sacerdote. E o de rei ele vai completar quando ele vier no milênio. No milênio é que ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí sim ele vai, aleluia, exercer esse ministério de rei. Porque ele subiu e lá em cima ele recebeu o trono. Foi dado a ele assentar-se, aleluia, à destra do Pai, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá no céu ele já tinha esse ofício, né? Então nós vemos, aleluia, dentro desse texto, que ele está ensinando os discípulos a compreender as Escrituras. A Bíblia está dizendo aqui no verso 45: então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Alguém pode pensar que ele chegou, soprou, né? Ou colocou as mãos e colocou o conhecimento ali. Não. Ele explicou as Escrituras. Ele passou 40 dias explicando as Escrituras para os seus discípulos, para poder eles compreender. Porque, irmão, não adianta ser missionário sem mensagem. Verdade. O missionário, ele tem que ter a mensagem. E a mensagem tem que ser de Deus. A mensagem tem que ser do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque nós não estamos aqui para levar a nossa palavra, mas a palavra do Senhor. Aleluia. E todo, aleluia, Jesus, a pessoa que é chamado, que é escolhido, aleluia, que é preparado por Deus, ela tem que ter pelo menos 3 habilidades. E essas habilidades, pastor Jair, o próprio Jesus ensinou aos discípulos. Ele tem que ser habilitado moralmente, é a primeira
Aleluia, Jesus. Tem que ter testemunho. Segundo, tem que ser habilitado mentalmente, tem que ter conhecimento. E terceiro, ele tem que ser habilitado espiritualmente. Aleluia, Jesus. Ele tem que ser habilitado o quê? Segundo, mentalmente. E terceiro, glória a Jesus. Aleluia. Então ele vai começar, quando ele chama os discípulos, ele vai primeiro ensinar, aleluia, a eles a sua moral. Por isso que os discípulos começaram a andar com Jesus, para poder aprender, aleluia, a dar testemunho, a, aleluia, Jesus, amar, a fazer a obra, a boa obra, aleluia, a fazer esse papel, aleluia, não só social, mas ele também mostrava, aleluia, a sua moral. Ninguém tinha nada para acusar Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque já pensou você estar na frente de uma obra, na frente de um trabalho, aleluia, não como modelo, mas como exemplo, e alguém lhe acusar de alguma coisa, aleluia, porque a sua moral não está condizendo com o que você está falando, com o que você está fazendo, aleluia, Jesus. Então a nossa moral, ela é importante na obra de Deus. O nosso pastor sempre dizia uma coisa, aleluia, principalmente a esposa dele, porque mais ela doutrinava nós do que até mesmo o nosso pastor, né? Porque nós passávamos mais tempo, aleluia, Jesus, no círculo de oração, e entre as irmãs que hoje é mais irmã do que irmão na igreja, né? Então lá também não era diferente não, tinha mais irmã do que irmãos. Então ela dizia: meus filhos, vocês não deixam ninguém pegar na mulher de vocês. Vocês têm que ser exemplo, vocês têm que ser modelo. Aleluia, Jesus. E sempre dizer isso para nós, aleluia, que nós tínhamos que ser assim. Então Jesus, ele vai passar esses 3 anos e meio ensinando, aleluia, os seus discípulos a ser, aleluia, moralmente pessoas exemplares. Aleluia. Pessoas exemplares. Porque aqui, sabe o que ele está fazendo, igreja? Ele está preparando eles para depois enviá-los. Ele não vai enviar logo assim. E eu estou falando de sacerdócio, irmão. Sabe por quê? Porque Deus entrega, pastor, um ofício a nós, aleluia, que é o de administrar. E o administrador é aquele que vai delegar funções à igreja. Aleluia. Ele tem essa responsabilidade de delegar, e isso está em Mateus capítulo 25, aleluia, que a Bíblia vai falar do servo fiel, a quem o Senhor confiou seus conservos, que é a igreja. Glória a Deus. E ele, como servo fiel, ele é o administrador que vai delegar funções dentro do ministério. Aleluia. E ele vai ter que ter essa visão de escolher pessoas capacitadas ou capacitá-las para a função. Glória a Deus. Porque não adianta colocar a pessoa, aleluia, para preencher a lacuna, né, que chama? Aleluia, Jesus. Que não tem essas qualificações. Que não tem essas qualificações, porque vai trazer escândalo. Aleluia, Jesus. E outra, se a pessoa não for uma pessoa motivada, ela vai desmotivar a igreja. Vai desmotivar a igreja, porque já pensou se a irmã que é líder do círculo de oração, ela não fosse uma mulher de oração? Aleluia. Então, para que colocaria a irmã, aleluia, para liderar a oração, se ela não tivesse esse impulso, se ela não tivesse essa vontade? Que o chamado nasce daí, irmão. Verdade. O chamado, ele nasce, aleluia, Jesus, não do meu acomodismo, mas da minha força de vontade. Quando eu sou impulsionado a fazer a obra de Deus. E quando é que eu sou impulsionado a fazer a obra de Deus? Quando eu olho para a necessidade da obra. Não é só ver a necessidade, é a
Se eu sei que a igreja precisa de oração, eu posso vir iniciar, aleluia, campanha de oração. Aleluia, Deus. Não adianta eu querer, aleluia, Jesus, colocar esse fardo, esse peso de ouro, quando Deus está me mostrando. Quando Deus está me mostrando, sabe o que Ele está fazendo, pastor? Ele está me chamando. Ele está dizendo: é aqui, meu filho. Oh, aleluia, é aqui que minha obra está precisando de ti, ó. É aqui que minha obra está precisando de você. É nessa área que eu quero te usar. É nessa área que eu quero, aleluia, que você assuma. Aleluia, Deus. E tem gente que não se posiciona. Aí para que consagrar um monte de gente? Só para ter título? Verdade, Jesus. Aleluia. Porque chamado, irmão, é ir. Missão é tarefa. Aleluia, Jesus. Missão é propósitos. Aleluia. Deus, Ele dá um propósito para você. Ele te dá uma direção. Ele te dá uma tarefa para você cumprir. Para você fazer isso é missão. Aleluia, Jesus. Missão é algo particular para você fazer, para você realizar, para você exercer. Aleluia, Jesus. Seja a sua função de pastor, de evangelista, de diácono, de obreiro, aleluia, de líder e até de liderado. Porque o liderado, ele tem uma função. Qual é a função do liderado? Obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Obedecer, querido. Aleluia, Jesus. Pastor, não sei qual é a minha função. Obedecer no momento. Você ainda está na função de ouvir. Ele chamou os discípulos primeiro para quê? Para aprender. E ninguém aprende se não prestar atenção. Ninguém aprende se não ouvir. Eu lembro-me, eu não sou o modelo, mas eu vou dizer como que eu iniciei. Eu vi a igreja, a necessidade da igreja. Eu vi a igreja com 3, 4 lâmpadas acesas só. Quando eu cheguei no ministério, eu me reconciliei, porque quando eu aceitei, eu era criança. Daí eu me afastei um tempo, voltei, e quando eu voltei, já voltei com a minha esposa, e nós chegamos lá, só tinha 3 lâmpadas dentro, né, da igreja acesa, e uma lá fora. 4. As outras tudo queimadas. Tinha mais ou menos umas 4 pessoas só na igreja, porque tinha havido uma rebelião. O cidadão levou o pessoal e o pastor estava numa situação, né, que não tinha quem evangelizasse, não tinha atividades praticamente na igreja, assim. Aí, quando nós chegamos lá, nós já fomos limpando a igreja, eu que não conhecia nada de mexer em luz, fui lá, mexendo nas fiações, pegando choque. Eu peguei choque. Ajeitei as lâmpadas da igreja que eu tinha aprendido a trocar o relé, às vezes não era lâmpada, era o relé. Às vezes era lâmpada, às vezes era o relé. Troquei tudinho, a igreja ficou iluminada. E o púlpito da igreja estava desativado. Eles estavam pregando embaixo, porque o púlpito era de madeira. E embaixo a madeira tinha quebrado e estava meio torto. Fui lá, ajeitei as caixas de som, ajeitei os ventiladores, que eu nem sabia mexer com ventilador, limpei os ventiladores e tinha os ventiladores que a gente coloca aquele relé dele também. Troquei de alguns, trocava aquela central-dele que roda, né, que às vezes é aquilo que está arranhado. Trocava, achava ventilador velho e trocava um engenheiro e colocava lá, e o bicho pegando. Aleluia, Jesus. Era Deus me tocando e eu ia fazer. Por quê? Porque missão é isso, irmão. Missão, tem gente que pensa que é passear por aí. Aleluia. Quando a Bíblia diz que Deus enviou, porque missão é enviar. A palavra missão, aleluia, que ela vem do latim, significa enviar. Então ele enviou o seu filho num propósito. Aleluia. Enviou para quê? Para morrer em nosso lugar. E ele deixou a sua missão? Não, ele foi até o fim, porque missão, irmão, tem sofrimento, missão tem luta, missão tem perseguição, missão, aleluia,
Aleluia, Jesus. Mas também tem que pôr a mão no arado. Eu não posso ser covarde. Eu não posso ficar esperando por outro. É a mesma coisa de gente que vai na igreja, está atribulado, está passando por situação difícil e diz assim: eu vou lá que Deus vai falar comigo, Deus vai usar alguém para mim. Aí se todo mundo for nesse objetivo, né? Não, eu vou lá porque Deus vai falar comigo, Deus vai usar alguém. Se todo mundo vier nesse objetivo, quem é que Deus vai usar? Tem que alguém vir dizer assim: não, eu sou vaso de Deus. Glória a Deus. Porque se Deus te ungiu para ser profeta, se Deus te ungiu para ser, aleluia, Jesus, uma pessoa que aleluia, é usado nos dons do Espírito Santo, então dá lugar. Dá lugar. Aleluia, Jesus. Se é a palavra, dá lugar. Aleluia, vai ler, vai aprender mais, vai te aprofundar mais no conhecimento. Aleluia, Jesus. A minha missão é evangelizar, mas quando eu chego lá, eu peço água. Não é aquela pessoa que chega na casa dos outros, aí a pessoa, pois não, eu não vou voltar. Né? Porque some tudo, desaparece tudo. Quando a gente ia evangelizar, o pastor dizia: não, vamos descer, Deus. Vocês nunca vão para o campo de qualquer maneira. Aleluia. Jesus está dizendo aqui, ó: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais, porque lá fora é uma guerra. Lá fora você vai enfrentar demônios, você vai enfrentar, aleluia, Jesus, pessoas que vão contra a sua fé. Porque evangelizar, aleluia, é mostrar a minha fé ou combater a fé daquele outro com a minha. E eu vou ter que provar que a minha fé é verdadeira. Aleluia. É por isso que o Senhor, Ele mostra que a sua obra é real, através do seu poder. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele batiza, aleluia, dizendo que a tua pregação é a verdade na boca, aleluia, Jesus. Que Ele pôs a palavra dEle em você, e que você não foi lá para perder, não, irmão. Você foi lá para ser vitorioso. Aleluia, Jesus. Então Ele vai abrir o entendimento dos discípulos, porque Ele já fez a obra, aleluia, no caráter deles. Agora Ele vai trabalhar no conhecimento, porque, aleluia, Jesus, Ele já vinha ensinando isso aos discípulos, ou preparando eles, não só moralmente, mas também mentalmente. Aleluia, Jesus. Mentalmente. E agora estamos chegando, aleluia, ao ponto que eles têm que estar capacitados o quê? Espiritualmente. Aí Ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque nós temos que ser, aleluia, Jesus, capacitado moralmente, mentalmente e espiritualmente. Ou seja, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E para ser cheio do Espírito Santo, porque ninguém vai fazer a obra de Deus, irmão, sem orar. Por isso que ele viveu uma vida de oração. Aleluia. Ele está ensinando como se preparar para fazer missão. Tem que orar, tem que conhecer. Aleluia, Jesus. Tem que se purificar para poder. Aleluia, Jesus. Que as pessoas vão olhar para nós como que? Como luz. Eles vão querer ver em nós a pessoa de Cristo. Aleluia, Jesus. E aí Ele vai consagrar. Ele vai consagrar. Aleluia, Jesus. E para consagrar, interessante, que Ele chama aqui, ó, aleluia, de batismo com Espírito Santo. Batismo com Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma capacitação que Deus vai nos dar, espiritual, para nós, aleluia, levarmos a sua palavra com poder. Com poder. Eu acho interessante que aqui no livro de Atos,
capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aí ele diz: ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia e Samaria, até os... Mas você só vai ser testemunha quando descer sobre você o Espírito Santo. E ser batizado com o Espírito Santo não significa que você não tem o Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós aceitamos a Jesus. Glória a Deus. Quando você aceita Jesus, você recebe o selo, o arobon, aleluia, Jesus, que é uma palavra grega que significa garantia. Aleluia. Você recebe a garantia de que não só da tua salvação, porque a garantia da salvação é o Espírito Santo. Aleluia. Mas também essa garantia de que seu corpo será transformado na hora do arrebatamento. Aleluia, Jesus. Isso vai ser pelo poder do Espírito Santo. E se você morrer, o Espírito Santo vai ressuscitar o seu corpo. Aleluia, Jesus. Ele vai fazer essa função, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então ele vai dizer: mas recebereis poder. A palavra poder aqui é dunamis, poder real. Aleluia. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, aí sim ser-me-ei testemunha, tanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Essa descida do Espírito Santo, Joel vai dizer que é derramar. Vai dizer que é um derramar. Aleluia, Jesus. E sabe o que é derramar? Derramar, queridos, é um ato, aleluia, Jesus, de consagrar. Por quê? Porque o sacerdote ou o profeta, que naquela época quem consagrava era o profeta, né? Aleluia, reis, sacerdotes. O que ele fazia? O sacerdote também consagrava. Ele enchia um chifre de carneiro de óleo, de azeite. E quando aquele chifre estava cheio, ele ia até onde Deus o designou. Aí ele chegava até aquela pessoa que Deus o designou e derramava. Então quando ele está dizendo: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, aleluia, Jesus, hoje está dizendo que ele vai consagrar aquela pessoa para o seu trabalho, para o seu serviço, para a sua obra. Aleluia. Nós somos separados, nós somos consagrados para o serviço do Senhor. Então não fique perguntando: qual é o meu chamado? Você já foi consagrado. Você foi consagrado para a obra de Deus, para o serviço do Senhor. Para a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te separou e foi o Senhor que te consagrou. Aleluia, Jesus. Foi Ele que te consagrou. Aleluia. Não foi o pastor Jair, não. Ele só vai confirmar essa unção. Aleluia. Quando Deus manda ele separar. Porque ele, como administrador, ele vai fazer o que? Ele vai separar funções. Vai separar funções dentro da casa de Deus. Tem gente que acha que a obra só é feita pelo pastor. Não, Deus colocou ele justamente para designar. Aleluia, Jesus. Para transferir autoridades. Não é isso, meu pastor? Aleluia. E aí a pessoa que recebeu uma responsabilidade de quem? De Deus. E tem uns que têm até a confirmação da chamada. Tem a confirmação da chamada. Tem sonho, tem visão, tem profecia, tem, aleluia, Jesus, a vocação. Aleluia, Jesus. Você já tem
destruir as obras do diabo, querido. Glória a Deus. Não fique com medo, não. Tem gente recuando. Verdade. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar. Deus não chamou nós para recuar, não, é para avançar. É para avançar, é para crescer. Aleluia, é para desenvolver-se na obra de Deus. Aleluia, é para subir de nível. Aleluia. Deus quer que você tenha uma experiência maior do que você teve até hoje aqui. E essa experiência ela vai acontecer no momento que você desenvolver-se na obra de Deus. Cada vez que você se desenvolve, mais Deus se manifesta, mais Deus aparece, mais Deus age. Oh, aleluia, Jesus. Mas tem muito aí que está covarde, Verdade. se acovardando, Recuando. está voltando. Tá aberto. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode. Deus quer que nós venhamos desenvolver. Aleluia, Jesus. Deus quer crescimento. Deus quer que você suba de nível. Deus quer amadurecimento. Deus quer que você tenha experiência. Glória a Deus. Para não estar contando só a experiência de outros. Verdade. Eu conto as minhas, eu tenho. Eu tenho. Pode ser pouca, mas tenho. Glória a Deus. Eu sei que você tem também. Glória a Deus. Você tem uma experiência de cura, você tem uma experiência de livramento, você tem uma experiência da providência de Deus, da ação de Deus, do mover de Deus, do toque de Deus, da presença dele. Aleluia, Jesus. Tem gente que já sabe até discernir a presença de Deus. Cada vez mais íntimo, mais, aleluia, Jesus, você compreende o outro. Quanto mais íntimo, mais você sente a presença do outro. Eu acho interessante um animal, o cachorro. Você está chegando no trabalho, o bichinho já está ali na porta. Verdade. Ele já sente que você está vivo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então quem sente a presença de Deus já sabe que Ele está aqui. Já sabe que Ele está neste lugar. Desde quando, aleluia, Jesus, nós viemos nos reunir. Glória a Deus. Já estava aqui. Aleluia, Jesus. E esperando. Aleluia, Jesus. Porque Deus tem obra, Deus tem pressa também. Então derramar era isso. Ele ia lá e derramava, aleluia, Jesus, ou consagrava, aleluia, a pessoa. Então derramar do Espírito Santo, ali que ele está falando, derramarei no meu Espírito, ele está consagrando a igreja, ele está capacitando a igreja, espiritualmente, para fazer a obra. Por quê? Porque a obra, ela vai exigir de você expulsar demônio, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, de graça dar e de graça receber. Aleluia, Jesus. Vai ter que caminhar, vai ter peleja, vai ter perseguição. Aleluia, Jesus. O próprio Jesus se preparou. Verdade. Aleluia. Então nós temos o modelo, aleluia, daquele que se preparou para poder fazer a obra. Aleluia, Jesus. Então ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você não está só. Aleluia. Tem gente que diz assim: se Deus for comigo, né? Se Deus é comigo, se Deus estiver na minha vida, aleluia, Deus está. Através do Espírito Santo. Se eu não estou sentindo o Espírito de Deus na minha vida, eu tenho que me aproximar dele. Amém, aleluia. Porque eu estou me distanciando do Espírito Santo. Como, pastor? Eu estou me contaminando. Eu estou deixando de orar. Eu estou deixando de me consagrar, de buscar o Senhor, aleluia, de me aproximar dele. Por isso que eu estou sentindo que eu estou esfriando. Porque o Espírito Santo é fogo. Ele aquece, ele dá vida, ele ilumina. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente
mais tocha. É assim? É verdade, pastor? Eu conheci o fulano. Eita, que ele sapateava agora, irmão. O sapato dele quebrou. Enferrujou, já não quer mais sapatear, né? Está com problema de osteoporose. Então Jesus está preparando os discípulos nessas três áreas aqui, ó. Aleluia, Jesus. Moralmente, mentalmente e espiritualmente. Aleluia, Jesus. Ele prepara a igreja para o seu trabalho. Pastor, eu já estou preparado. Aleluia. É espiritualmente. Eu tenho muita unção, mas não tenho conhecimento. Outro diz, eu tenho conhecimento, mas não tenho unção. Outro diz, eu tenho unção e tenho conhecimento, mas não tenho moral. Aleluia, Jesus. Tem que ser essa tríplice. Aleluia, Jesus. Essa tríplice, como é que eu posso dizer? Esses três papéis na nossa vida. Tem que estar. Três qualidades, perdão. Essa tríplice qualidade tem que estar em nós, irmão. Aleluia. Né? E nós temos que se preocupar com isso, preste atenção. Se eu não estou dando testemunho, eu tenho que passar. Aleluia, Jesus. Para ninguém ficar chamando você, irmão, atenção. Né? Nem profeta vir falar besteira para você. Porque tem gente que fala pelo Espírito de Deus, mas tem gente que não fala. Né? Tem gente que não fala. Que joga na igreja para ver se pode madura. E madura é presente. Vai ver. Vai aprender essa Então nós temos um chamado, irmão. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Nós temos responsabilidade. Amém. Deus confiou responsabilidade nas nossas mãos. Aleluia. Então vamos ter responsabilidade com Deus. Porque nós queremos que Deus cuide de nós, mas não queremos cuidar das coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Nós não estamos se preocupando com as coisas do Senhor, de fazer nada para o Senhor. Não é só de venha a nós, venha a nós, venha a nós. Aí Deus diz, eu vou mandar para ti. Peraí, vou mandar uma luz. Glória a Deus, Não venha. Vou mandar uma tempestade, né? Glória a Jesus. Aleluia. Eu acho que é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oi. Aleluia. Então é isso, irmãos. A obra de Deus, aleluia, Jesus, ela não é feita de qualquer maneira. O Senhor está dizendo para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. Eles só iam ficar lá até ser revestidos de poder. Tem gente que já quer sair daqui para a obra, aleluia, sem primeiro ter ficado. Ficarem. Aí depois é que você vai, depois o id. Aleluia, Jesus. Às vezes não está na hora do id, não. Porque você ainda não amadureceu. Você ainda não teve, aleluia, Jesus, uma comunhão com o Senhor. Aí você vai querer a direção de Deus. Você vai querer que o Senhor lhe guie, né? Aleluia, Jesus. E você está fora desses padrões. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo aqui, ó, aleluia, mas recebereis poder, a dunamis, o poder real, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o interessante, pastor Jair, é que quando se derramava o óleo, na hora da consagração, aleluia, aqui tem muita coisa para se explicar, aleluia, Jesus. Uma das coisas era que o sacerdote, quando ele ia ser consagrado, porque o sacerdote ele tinha que ministrar onde? No altar, não é isso? Ele tinha que vestir as vestes santas. Aleluia. Por isso que o Espírito Santo ele não é vestir, ele é revestir. Aleluia, Jesus. Revestir. Porque a veste representa a santidade. Aleluia, Jesus. Eles tinham de se santificar para depois receber o Espírito Santo.
fazer morada no corpo sujo. Aleluia. O corpo inclui. Tem que ser consagrado, tem que ser separado. Você quer poder de Deus? Se santifique. Glória a Deus. Você quer a presença de Deus? Se separe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquilo que você sabe que, aleluia, repele o Espírito de Deus, aleluia, abandone. Aleluia, Deus. Se apegue com as coisas do Senhor. Eu sei que a oração atrai, eu vou orar. Eu sei, aleluia, que consagrar, aleluia, Jesus, disciplina o meu corpo, disciplina o meu sentimento, as minhas emoções. Então eu vou jejuar, eu vou me colocar na presença de Deus. Senão no primeiro confronto eu vou passar a espada na orelha do camarada. Eu vou deixar minhas emoções, os meus sentimentos falarem por mim. Aleluia, Senhor. Glória, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ungir é um ato de consagrar. Aleluia, Jesus. De separar. E naquela época se separava, se consagrava, não só objetos, mas pessoas. Aleluia, Jesus. Deus consagrava objetos. Deus consagrava casa. Deus consagrava móveis. Aleluia, Jesus. Então Ele consagrou esse lugar aqui, ó. Aleluia. Quando você lê, aleluia, Jesus, em Crônicas, se eu não me engano, ele diz: eu consagrei este lugar para que meu nome esteja perpetuamente. Para que quando vocês orarem, eu vou ouvir. Então você quer um lugar, aleluia, consagrado para buscar Deus? É aqui. Glória a Deus. É aqui, aleluia, Jesus. Deus tem lugares específicos para Ele manifestar sua glória. Ele manifestava a glória dele no monte, no templo, aleluia, Jesus, e em outro lugar que eu estou esquecido. São 3. Aleluia, Jesus. Lugares específicos. Por isso que a mulher samaritana disse: vocês invocam Ele lá no templo, nós no monte. Porque Ele se manifestou para Moisés naquele monte. Aleluia. Aí ele diz: não, mas agora Ele quer se manifestar em você. Verdade. Aleluia, Jesus. Porque Deus vai se manifestar em você, para você e através de você. Aleluia, Jesus. Então isso é a missão. A missão tem que ter preparação, tem que ter separação, tem que ter a capacitação. Aleluia, Jesus. Para que quando Ele te der a ordem, aleluia, você já está preparado para Ele. Você está pronto. Aleluia, Jesus. Quem entende assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, me abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Por que Ele deu o entendimento para eles compreenderem a Escritura? Porque tudo que se faz, aleluia, Jesus, fora da Bíblia é antibíblico. Tem gente hoje fazendo muita coisa fora da Bíblia, irmão. Muitas igrejas aí com invenções, aleluia, esperando que Deus se manifeste naquilo. Mas Deus deu uma visão, Deus não vai dar coisas, irmãos, aleluia, fora da Escritura não. Porque a Bíblia diz que no passado Deus falou de várias formas, mas nesses últimos dias falou através do seu Filho. Aleluia, Jesus. Então, nós só temos que seguir os passos de Jesus. O exemplo de Jesus, aí o negócio vai dar certo. Aleluia. Quem crê assim? Glória a Deus. Então essa é a palavra que o Senhor me deu. Aleluia, Jesus. Que nós possamos colocá-la em ação em nossa vida. Não só conhecer, né, irmão? Mas colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. E